Que Deus venha cumprir sempre suas promessas maravilhosas, né? E uma delas é que Ele cuida de nós, né? O Senhor, Ele promete na sua palavra que Ele cuida muito bem dos seus servos. É por isso que Pedro, ele manda nós lançarmos todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações no altar do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Pois bem, meus irmãos, nessa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos conversando com os irmãos através da internet, nós queremos trazer uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, que diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. Primeira observação que nós temos que fazer, meus queridos e amados irmãos, nessa leitura, é que foi Deus, foi o próprio Deus que falou com o profeta da época, chamado Jonas. E o Senhor fala para Jonas que ele tem uma missão para ele. E a missão de Jonas seria ir à cidade, a grande cidade de Nínive, e pregar contra aquela cidade. E por que Jonas tinha que pregar contra aquela cidade? Porque a maldade, fala aqui malícia, a maldade daquela cidade tinha subido, até a ele. Os irmãos têm que prestar bem atenção ao que diz esse texto para nós. A maldade que é feita aqui na terra sobe até a Deus. O Senhor tem contemplado a maldade da humanidade. O Senhor tem visto tudo que o homem tem feito contra o seu próximo. E nenhuma geração, meu irmão, ficou sem punição. Nenhuma geração. A geração de Noé não ficou sem punição. A geração, ela se corrompeu. Apenas Noé e a sua família foi salvo pela arca que o próprio construiu por ordenança de Deus. Mas a geração, quando se corrompe, quando a geração chega ao grau de maldade, o Senhor sentencia, o Senhor julga a maldade. A maldade não ficará impune. O Senhor está vendo toda a maldade da humanidade dos últimos dias. O Senhor, ele não dispensou a cidade de Sodoma e Gomorra, cidade de homossexualismo. O Senhor não poupou, o Senhor destruiu. Será que Deus poupará também a nação que tem se rebelado contra Ele? Nesses últimos carnavais, nós temos visto a humanidade brincar com o Senhor Jesus Cristo. Só para os irmãos verem aonde chegou o grau de maldade da raça humana. Zombar do Filho de Deus. Mas há um salmo que diz que quando nós beijamos o Filho de Deus, quando beijamos o Filho, agradamos o Pai. A humanidade tem desonrado Jesus, tem zombado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E meus queridos e amados irmãos, a humanidade precisa se arrepender. E nós, como pregadores dos últimos dias, precisamos levar a palavra de Deus da forma que ela é. Precisamos pregar contra as cidades, contra os países. Precisamos deixar de nos acovardar, como quis se acovardar o profeta Jonas.
O profeta Jonas não quis levar a palavra que Deus tinha para ele, uma palavra que era contra a cidade de Nínive. Mas o Senhor, quando chama o profeta para ele proferir palavras, meus irmãos, porque o profeta ele fala por Deus. Quando Deus chama o profeta tem que cumprir a sua missão. Caso contrário, não ficará também o profeta sem castigo e sem punição. Pois assim foi o caso do profeta Jonas. Jonas fugiu. Deus não aceitou a fuga de Jonas. Antes cobrou com muita dureza a sua rebelião, a sua desobediência. Se Jonas não tivesse se arrependido, Jonas tinha perecido. Mas Jonas reconheceu o seu erro. Jonas reconheceu que estava fugindo de Deus. Foi lançado no mar. Os irmãos conhecem muito bem a história. Pediu misericórdia a Deus. Deus atendeu o profeta. Uma grande baleia vem, um grande peixe vem e engole Jonas. Deus dá uma nova oportunidade a Jonas. Salva a sua vida. Deus tem salvado a sua vida, profeta, para você cumprir a sua missão de pregar contra a cidade, pregar contra o pecador. Chega de alisar a cabeça de pecador. Chega de trazer mensagem de alta ajuda. Chega de pregar apenas a teologia da prosperidade. Meus irmãos, a teologia da prosperidade hoje é contra a palavra de Deus. Porque a teologia da prosperidade só ensina as pessoas a correrem atrás do lucro, do dinheiro, e tem feito com que muitos cristãos se tornem gananciosos e avarentos. O avarento não entrará no reino de Deus. Devemos pregar a teologia da palavra de Deus, que chama-nos à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Somos chamados para o novo nascimento, para sermos guiados pela palavra de Deus e pelo seu Espírito, não pelas nossas vontades carnais e os nossos desejos pecaminosos. Precisamos pregar a palavra que diz, meus irmãos, que nós não temos que errar. Paulo diz, não erreis. Ficará fora do reino de Deus os adúlteros, os afeminados, os ladrões, os avarentos, os bêbados. Precisamos pregar contra a cidade que está em pecado, o homicídio. Precisamos sim nos levantar e deixarmos de nos acovardar. Veio o Senhor novamente no capítulo 2 a Jonas com o mesmo pedido, com a mesma missão. Vai à cidade de Nínive e prega contra a cidade. E a mensagem que você vai pregar é esta: daqui a 40 dias Deus destrói a cidade. O que estamos escutando é que nós temos que ficar de quarentena. É que nós temos que ficar trancado em casa. Meus irmãos, esse vírus que está aí fora nos traz um alerta de Deus para nós sabermos quão frágil nós somos. Um alerta de Deus que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos nos converter para que Deus venha sarar a nossa terra. Eu tenho uma palavra de Deus para você, para que você acorde do sono da negligência, para que você acorde para servir a Deus. Jonas foi pregar contra a cidade. E Jonas rodeou a cidade durante 3 dias. O número 3 é a confirmação de Deus. Basta 3 dias. E a mensagem de Jonas era essa: daqui a 40 dias Deus destrói a cidade. Com quantos dias
nós já estamos? Com quantos dias, meus irmãos, nós já estamos? Existe um mal aí fora que está tragando vidas e levando para o inferno. O negócio é sério, meus queridos e amados irmãos. Ou acredite você ou não, o negócio é muito sério. A mensagem é esta para nós nesses últimos dias. Daqui a 40 dias, Deus destruirá Ninive. Esta era a mensagem de Jonas. Quando o rei escutou a mensagem, o rei declarou, fez um decreto: ninguém come, vamos enjoar, vamos nos humilhar a este Deus, pois esse Deus é o Deus que arrasou com o Egito, quando Deus pedia para que o faraó soltasse o seu povo e deixasse o seu povo ir adorar no deserto. Foram 10 pragas, aonde deixou o Egito arrasado, falido. A última praga foi a morte dos primogênitos. Só assim Faraó deixou o seu povo ir adorar a Deus no deserto. Mas foram 10 pragas, meus queridos amados irmãos. 10 pragas. Eu tenho para mim, o rei se lembrou do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de justiça. E o rei decretou que toda nação fosse se prostrar de joelho, fosse se humilhar a este Deus. Quem sabe assim o Senhor não os pouparia. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus, Ele levanta o humilde e abate o orgulhoso. Deus nos chama para nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. É hora de nós, meus queridos e amados irmãos, nos humilharmos, limpar as mãos cheias de pecados, nos humilharmos, pedimos a Deus que tenha misericórdia de nossas vidas. Temos pecado contra Deus, precisamos ver o que nós temos feito e precisamos nos arrepender enquanto é tempo. Jonas pregou, foi para cima do monte e ficou esperando Deus destruir a cidade. Enquanto isso, o povo estava jejuando, não comeu homem, não comeu mulher, não comeu menino, não se alimentou os animais, todos eles foram se humilhar, se vestiram de pano de saco. Hoje a vaidade está tomando de conta até dos crentes. Meus irmãos, é hora de nós humilharmos, lançarmos toda a vaidade para longe de nós. A vaidade, meus irmãos, é também idolatria. Precisamos buscar o Senhor, arrependidos de nossos pecados. Quem sabe assim, não disse o rei, não terá o Senhor misericórdia de nós? Vamos cada um fazer a nossa parte. Enquanto nós estamos dentro de casa, vamos nos prostrar de joelho e vamos pedir misericórdia a Deus. Quem sabe assim o anjo da morte, quando passar, não entrará, porque contemplará o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas subiu ao monte e ficou esperando passar os 40 dias. O tempo está passando. Os 40 dias passou. O povo prostrado de joelho escapou. Deus poupou 120.000 pessoas que não sabia distinguir, tinham cegado por causa do pecado. Quantos, quem sabe, não estão cegos hoje, vivendo a vida de pecado e acha que pecado não é mais pecado? Pecado continua sendo pecado, erro continua sendo erro.
A transgressão contra a lei, contra os mandamentos de Deus continua sendo pecado e nós precisamos nos arrepender de nossos maus caminhos, nos converter, mudar a direção, buscar o Senhor enquanto é tempo. A Bíblia manda a gente buscar o Senhor enquanto é tempo. Ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Jesus ainda está a nos chamar. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está chamando todos aqueles que estão cansados de viver essa vida de pecado, escravo do pecado. Vem enquanto é tempo, se arrependa. Deus está te chamando. Meus irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo. Clame ao Senhor. Busque a Deus. Ele é rico em misericórdia. Davi pecou, mas Deus teve misericórdia. Pedro pecou e Deus teve misericórdia. Se você tem pecado, Deus é cheio de misericórdia. Clame. Clame a Deus. Existe um nome poderoso que às vezes as pessoas esquecem. O nome de Jesus. Não há outro nome dado, nem no céu e na terra, em que possamos ser salvos. No nome de Jesus, nós podemos ser salvos. Clame a Deus pela salvação. Todos aqueles que invocarem o nome de Jesus Cristo será salvo. Jesus derramou seu sangue para nos salvar de todos os nossos pecados. Clame a Deus. Esse é um recado para você, meus irmãos. Que Deus os abençoe em Cristo. Que Deus vos